Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo aí ao nosso estudo da lição de jovens. Essa semana eu não consegui gravar como eu queria, pelo menos 2 vídeos, para não ficar um só da lição, mas a gente vai tentar ser breve aqui, dar um aparato aí geral da lição dessa semana, que veio como título O Desejo de Paulo. O estudo dessa semana foi ali voltado para Filipenses capítulo 1, 19 a 26. Quero dizer a vocês, porque a maioria vive no nosso meio adventista e consome mais material adventista, que a lição de jovens, nesse aspecto do tema da imortalidade, ela está indo logo direto no ponto de controvérsia. Se você colocar em comentários não adventistas, você está vendo aqui que tem um comentário adventista, né? Eu tenho ele completo, o outro volume está acima. Mas outros comentários bíblicos, quando vai falar da imortalidade, eles usam de texto principal para enfatizar que morre e vai direto para o céu, os 2 textos que a gente já estudou de Coríntios e esse texto de Filipenses. Uma tradução que podemos dizer que é errada de Paulo, porque senão Paulo estaria se contradizendo. Paulo, quando ele fala de morrer e ir direto para o céu, era aquele aspecto de quando a gente morre, a gente, quando acordar, já vai ver Jesus. Eu ontem passei por uma endoscopia e eu assim nunca tinha tomado uma anestesia, né? Não sei se você já fez cirurgia, passou por isso. E o que foi que aconteceu? Eu apaguei, eu estava em uma maca, quando acordei já estava sentado com um amigo no lado. Então eu não vi o tempo passar. Aqueles que dormem com qualidade também, você fecha os olhos, quando você vai ver já é de manhã. Então quem morre é como se fosse um sono, e quando acordar é para ver com o Senhor, ter contato com o nosso Deus. Até se você olhar na charge aí do sábado, ele usa o texto, né? Alguns falam, nosso querido morreu, agora está em um lugar melhor. E aí o pastor ali pregando usa que texto? Um dos melhores textos, até na lição trouxe mais 2, eu vou mostrar a vocês, mas um excelente texto que fala sobre as ressurreições, que é Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 e 14, que diz assim, pois assim diz a palavra de Deus, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para que não se entristeça como os que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Então, queridos, a gente precisa entender que aquele que morre é como se estivesse dormindo e quando Jesus voltar vai trazer a vida. Mas e o texto da lição dessa semana? A gente não vai ler todos os versos, mas o ponto principal aí de discussão é Filipenses capítulo 1, verso 23, que ele diz assim, ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Claro, estar com Cristo, descansar, seria melhor para Paulo. Ele que já passou por tanto sofrimento, como a gente pode olhar em 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 a 10, Paulo fala sobre os seus sofrimentos, os naufrágios que ele passou, quantas vezes ali ele até apanhou, foi preso. Então assim, para um homem que vive uma vida sofrida, morrer é um descanso. Se você for olhar um texto que tem em Apocalipse, até na lição de quarta-feira que trouxe esse texto, Apocalipse 14, 13, eu achei interessante esse texto, que ele fala sobre a morte como um descanso. Diz assim, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então você vê que quando Paulo fala assim, que ele está com Cristo, porque para ele morrer é lucro. Ele fala em outros momentos que morrer era lucro. Porém, se você continuar lendo, ele disse, olha, mas eu sei da minha missão e eu prefiro estar em vida para ainda ensinar vocês. Então Paulo só estava falando do desejo dele, porque assim, se você olhar no texto de Coríntios que a gente estudou e esse agora, Paulo sempre dá essas 3 alternativas: estar em vida e morrer para esperar o Senhor, ou vê-lo em vida. Inicialmente o desejo de Paulo era vê-lo em vida, Jesus voltando. Mas, por exemplo, quando você olha o texto de Timóteo, que eu acho que é esse texto aí que é bem assim libertador e esclarecedor para nós, quando você olha lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8, porque ali Paulo deixa claro que já era chegado a sua hora, porque ele estava preso, estava ali para morrer, e ele diz assim, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação
e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. Ó, está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então olha o que ele diz aqui. Eu acho que esse texto de Timóteo, se tem dúvida ali de Filipenses, aqui esclareceu. Ó. Paulo diz, ó, eu sei que vou morrer, mas eu sei que minha coroa está guardada, porque eu combati o bom combate. Eu lutei, fiz a minha parte, mas agora o justo juiz, quando ele voltar, aí sim eu vou ter a recompensa. Então Paulo sabia que não era naquele momento, mas era quando Cristo retornasse. Então até a lição trouxe um paralelo. 2 Coríntios capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 4 e Filipenses 1. E aí qual é esse paralelo? Ele diz o seguinte, ó, vivo, era a opção que trazia. Aí em Coríntios, desnudo ou transladado, vivo ao céu, como a melhor opção. Tessalonicense, vivo, a gente já falou, né? Dormindo ou transladado, vivo ao céu, a melhor opção para Paulo. E aí agora Filipenses, vivo, morto ou transladado, vivo ao céu, a melhor opção. Então Paulo, ele sempre falava dessas opções, mas as pessoas querem tirar do contexto e achar que Paulo estava favorecendo uma imortalidade, morreu, vai direto para o céu. Não, Paulo não se contradisse em nenhum momento. Então a gente precisa entender que Paulo não era egoísta e, portanto, concluía que permanecer na carne era mais necessário para os filipenses, para ajudá-los, né? Então, assim, se a gente olhar pela vida de Paulo, você vê que a vida dele foi uma vida que glorificou o nome de Deus. Ele fez a sua parte, trabalhou e nos deu o exemplo que nós também que estamos em vida temos que trabalhar. Você vê que o sacrifício dos discípulos, de Estevão, que foi o primeiro mártir ali, Paulo, Pedro até que foi crucificado, quantos irão agradecer que pelo sacrifício deles, pela vida deles, tiveram ali então a oportunidade de conhecer ao Senhor Jesus. Então, querido, a nossa vida precisa ser uma vida de gratidão e de trabalho para a causa do Senhor. No capítulo 3, no verso 13 e 14, tem uma mensagem bem interessante no contexto do que estamos estudando. Diz assim, ó: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo disse, olha, não vou ficar preso ao passado, não vou ficar preso aos erros, aos problemas, mas eu prossigo para o alvo, que está o quê? Esse prêmio guardado em Cristo Jesus. Então, queridos, deixe as coisas que para trás ficaram, vá rumo ao alvo, que a salvação está bem próximo do que quando começamos a crer. E a gente precisa confiar no poder de Deus, de que Cristo, ao voltar, trará a recompensa para os que estão em vida e para aqueles que descansarem no Senhor. Então, assim, queridos, obrigado por sua participação. O estudo dessa semana está bem interessante. Com certeza você viu mais coisas aí, mas eu não queria que ficasse longo, para que você continue participando conosco, envolvido aqui no canal. E semana que vem, logo no sábado, tá bom? Eu vou fazer uma introdução ali até segunda-feira ou mais um pouco. Aí eu vou ver se eu divido em 3 vídeos. Sábado, botando a introdução, quarta-feira e concluo na sexta-feira, tá bom? E aí a gente vai vendo se deixa 3 vídeos, 2 vídeos, o que fica melhor para atender vocês. Obrigado por sua participação. Não esqueça do nosso devocional, vou deixar o link aí no final. E também do nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus, que já chegamos à lição 19 sobre dízimo. Acompanhe aí também, vou deixar o link, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, obrigado pela participação dos nossos amigos aqui, que eles aprendam da Tua palavra, continue crendo e confiando em Ti, e tendo a certeza que o Senhor é um Deus de amor, que irá nos dar a recompensa final, se continuarmos crendo e confiando no Teu poder. Nos dá um bom dia de preparação para o Santo Sábado, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, querido. Não se esqueça que então a introdução a gente coloca à tarde, tá bom? Vou colocar aí sábado à tarde a introdução da lição para vocês, mas não só a introdução, a gente vai ali estudando até segunda, tá certo? Tchau, tchau, queridos. Um abraço.